Pois é, estamos falando desse túnel que diz respeito à população de Salvador, à cidade propriamente dita, esta que foi a primeira capital do país até o ano de 1763. Na época da fundação, chamada por São Salvador da Bahia de Todos os Santos, a cidade passou a ser descoberta pelos colonizadores no ano de 1510, quando um navio francês naufragou em terras baianas, trazendo a bordo um dos mais importantes personagens da colonização baiana, Diogo Álvares, conhecido como Caramuru. Junto com a Índia Paraguaçu, Caramuru teve um papel fundamental na história da colonização da Bahia. Já por volta de 1536, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu as terras brasileiras em capitanias hereditárias. Os donos das capitanias eram chamados de donatários e Francisco Pereira Coutinho ganhou parte do território de Salvador, fundado na época como Arraial do Pereira. Coutinho comandou o Arraial, mais tarde batizada de Vila Velha, até 1549, na ocasião da chegada de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil. Ao lado de Tomé de Souza, desembarcaram em Salvador 6 embarcações com uma comitiva de pelo menos 10 mil pessoas para fundar, sob ordens do rei de Portugal, a cidade de São Salvador. A capital baiana completa hoje, 29 de março, 474 anos. E, celebrando junto conosco, o historiador Rafael Dantas, que sabe tudo da história de Salvador e muito mais. E, mais uma vez, nos presenteando com sua presença também. Seja bem-vindo. Tudo bom, Rafael? Um bom dia para você. Tudo ótimo, Jefferson. Que alegria conversar com você. Estar novamente batendo esse papo com todo mundo, nesse momento especial na nossa cidade. Aniversário é sempre um período que a gente reflete, não é? Que a gente lembra, não só do passado, mas qual cidade queremos no futuro. E como você bem lembrou, Salvador, ao longo de todos esses tempos, tem muita história, tem muita coisa para a gente contar. E estava aqui resgatando parte dessa história. A gente sabe que é um processo que não se esgota, a gente está fazendo história nesse momento. E há pouquinho tempo agora, a gente comentava esse túnel, que possivelmente será uma das mais novas intervenções arquitetônicas, urbanísticas aqui da cidade. Um ingrediente a mais para botar pimenta nessa história, Rafael? Com certeza, concordo. Olha, você está falando sobre o túnel, eu estou aqui lembrando do passado. Salvador já teve vários projetos que tentaram modificar o seu espaço urbano de uma forma mais agressiva, né? Tanto do ponto de vista da intervenção como da conexão. Aqui já tivemos, por exemplo, tentativas no século XIX de fazer canais na região de Tapajipe para ajudar no escoamento de mercadorias. Essa história do túnel, por exemplo, não é nova, já se arrasta há muitas décadas. Ou túnel ou passarela, ligando o centro histórico a outras regiões. A própria Odisseia, que foi a abertura da Avenida 7 de Setembro, no início do século XX, etc. Cada tempo tem sua polêmica. A polêmica da vez é essa do túnel. Eu espero, né, que com a participação popular, com a participação de estudiosos, com a participação da imprensa, de todos os habitantes, a gente possa traçar, de fato, um plano agregador, eficiente e viável, né, para ver se essa possibilidade é real, é interessante ou não. A gente teria como sinalizar qual a direção que Salvador está tomando hoje, do ponto de vista histórico mesmo, não é? Na medida em que qualquer cidade evolui, não para de evoluir, levando em conta as tendências mundiais, as palavras de ordem, o que de fato nos interessa hoje em dia. Você vislumbra qual direção Salvador está tomando hoje, Rafael? Jefferson, adorei sua pergunta. Eu acho que essa é um norte que todos nós devemos sempre ter em mente, principalmente nossos governantes. Eu vou responder sua pergunta olhando para o passado, para depois a gente voltar para a nossa atualidade. Salvador da Bahia, no início do século XX, tentou marcar-se no contexto nacional e internacional como uma cidade... Acho que cortou. Não, Tentou se marcar... Voltou? Pode falar, pode continuar. Salvador da Bahia tentou marcar-se no contexto nacional, né, internacional, no início do século XX, como uma cidade que queria ser a Europa, né?
uma cidade que se mostrava nos ideais de modernidade e civilidade daquele período, e a arquitetura transborda, né, transmite isso no que foi feito no contexto do início do século XX. Entretanto, no contexto do século, no decorrer das outras décadas, ao longo dos anos de 1900, a ótica muda, né? É uma cidade que começa a valorizar muito mais o seu aspecto da diversidade cultural, que molda o contexto da identidade do povo baiano. Então, hoje em dia, levando em consideração o que Salvador tem de projetos, o que Salvador tem de identidade do ponto de vista de como ela se apresenta, a gente tem, antes de qualquer outra coisa, uma cidade muito plural, mas que ainda carece no sentido de um planejamento a longo prazo. E aí que eu toco na importância da nossa conversa hoje. É importantíssimo pensar na cidade não só em ações ou projetos integrados em 5, 10 anos, mas projetos que leguem daqui a 40, 50 anos uma cidade com menos problemas urbanos, com mais participação popular, com preservação da sua história, com incentivos educacionais importantes, valorização da sua área, das suas áreas verdes, da sua potência ambiental, representada pela Bahia de Todos os Santos, entre outros aspectos, né? E isso é um ponto importante para a gente entender Salvador, uma grande metrópole que ela é, e uma cidade que pode ser muito mais. Só se faz isso com participação popular, com projetos políticos eficazes, para, de fato, a gente, daqui a alguns anos, ver essa Salvador ainda melhor e com mais melhorias para todas as pessoas que aqui vivem. Professor Rafael Ernesto aqui, bom dia. Oi, Ernesto, eu queria falar com você. Pronto, alegria também. Até a década de 40, 50, mais ou menos, a gente era conhecido como uma cidade pelas condições sanitárias muito deficientes da cidade, uma incidência absurda de tuberculose por causa exatamente dessas condições sanitárias, e por conta disso se fez o plano Mário Leal Ferreira, que é um plano belíssimo, né? Quanto mais eu leio daquilo ali, eu fico apaixonado, mas Muito moderno. é demais, né? Extremamente moderno, as concepções ali de convivência com a questão ambiental, né? E uma convivência harmoniosa com o relevo da cidade, com o clima da cidade. A gente se dissociou completamente dessa perspectiva pela forma como o território do município está praticamente todo ocupado agora, não tem mais nenhuma área que sobrou. Ainda dá para a gente fazer as pazes com as nossas cumeadas e vales, professor Rafael? Meu professor Ernesto Jefferson, né? E quem está nos acompanhando. Eu acredito que Salvador passou a ter contornos a partir da segunda metade do século XX que foram definidores em um aspecto de se pensar a cidade moderna ou em linhas metropolitanas, mas que, ao mesmo tempo, engessou a cidade em outros contornos. O que eu estou falando? O plano do Mário Leal Ferreira, no meados do século XX, foi extremamente moderno, foi importante para a cidade, só que o desplanejamento que seguiu nas décadas de 70, 80 e 90, infelizmente, deram a tônica na cidade de Salvador, dificultando ações que poderiam resgatar esses primórdios da ideia de Mário Leal Ferreira. Não estou dizendo que não seja impossível. Eu acho que é um exercício sempre interessante de se instigar projetos que resgatem esses valores, né, esses ideais do próprio Mário Leal Ferreira naquele período. Mas cada vez se torna mais difícil, até pelos contornos de urbanização que a cidade ganhou. É uma cidade, por exemplo, com muita ocupação irregular. É uma cidade que, por ter uma malha antiga, evidentemente tem muitos problemas em ajustar isso às atualizações da nossa modernidade, da nossa atualidade. E é uma cidade que não respeitou seus limites, aterrou seus rios, ocupou áreas verdes, destruiu suas dunas, né? Eu tenho várias imagens de Salvador, por exemplo, nas décadas de 30 e 40, você olhando Salvador de cima, era uma grande mancha verde com as dunas na parte do norte. Hoje, Salvador é uma cidade cinza, uma cidade sem rios, né? Tudo aterrado. E, infelizmente, isso é muito triste. Entretanto, eu acho que isso serve de um alerta para a gente pensar planos que, de fato, busquem entender Salvador como essa cidade múltipla, e é uma cidade que pode oferecer caminhos melhores em um desenvolvimento que se torna cada vez mais presente, né? Hoje, aproveitando a sua pergunta, eu vou conversar lá na ABI
na Praça da Sé sobre as mudanças da cidade do Salvador, do ponto de vista iconográfico, etc. E vamos até tocar sobre isso quando eu mostrar algumas fotos a eles. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar no aniversário da cidade é justamente nesse, né? Os projetos bem-sucedidos, como o de Mário Leal Ferreira, como outros que foram feitos no contexto da Bahia, como o Almeida, né? Jefferson, a gente já conversou até sobre isso em outro programa. Olha a importância de Rômulo Almeida para a Bahia, do Mário Leal Ferreira, entre outros tantos nomes. Eu acho que isso precisa ser resgatado, de fato, e a gente pensar em algo a longo prazo na cidade, e não que dependa somente de gestões, 3, 4 anos, e que depois termine. Você fala uma coisa que é muito importante, sim, não é a cidade que discuta o seu futuro, mas não apenas para esses próximos 5, 10 anos, mas para os próximos 40, 50 anos ou mais. E projetando, sim, claro, uma cidade mais prática que satisfaça as necessidades de sua população, preservando a sua história, a sua cultura, mas com uma população mais feliz, com menos injustiça social. É o que a gente deseja nesses 474 anos de Salvador. Rafael, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua lucidez ao abordar com tanta competência aspectos da nossa história. E seja sempre bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço para vocês, pessoas super queridas. Obrigado pelo espaço em poder falar um pouquinho sobre nossa história e parabéns para a cidade do Salvador. Maravilha. Historiador Rafael Dantas conosco aqui no Issa Bahia. Agora 8h47 na Tarde FM.